Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Eu queria que você, mesmo assentado, abrisse sua Bíblia junto comigo, lá no livro do profeta Jeremias. É um texto até bem conhecido, no capítulo 29, no versículo 11 ao 14. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 14. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao versículo 14. Antes de nós lermos, eu queria que você olhasse para a pessoa do teu lado, amém? Desse um sorrisão bonito para ela, amém? Em nome de Jesus. Fala para ela o seguinte: salvação, fala para ela. 3 perguntas, uma resposta. Isso? Fala salvação, 3 perguntas, uma resposta. Amém? Só para aguçar a curiosidade dos irmãos aí. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim, Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 14. Pois eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis, e eu orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Amém? Em nome de Jesus, feche teus olhos por um momento. Amém? Senhor, nós queremos colocar, Pai, essa palavra, Senhor Deus, que veio do céu para nós. Senhor, quebra todo nível de impedimento no nosso meio, todo medo, vergonha, timidez, todo complexo, Senhor Deus, de inferioridade, qualquer coisa que venha atrapalhar, Senhor, dessa palavra entrar, Senhor Deus, no profundo da nossa alma e ministrar sobre as nossas necessidades. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós damos agora total legalidade ao Senhor Espírito Santo para tratar conosco, Senhor Deus, através da sua palavra, em tudo que precisa ser tratado. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Essa semana, né, eu estava lá nos meus momentos com o Senhor, né, e na terça-feira a gente esteve aqui, né, a gente está estudando Romanos, e a gente está falando sobre salvação, né, e eu tenho sido muito ministrado, o Senhor tem me dado uma visão assim, né, diferente, né, e acrescentado coisas que eu ainda não sabia, nem tinha entendido ainda. E a nossa vida, querida, ela é repleta de experiências, né? Eu tenho vivido umas experiências aí, né? A última que eu estou vivendo, virei sogro, né? Meu Deus, virei sogro, a experiência está... E o problema de ser sogro hoje aqui na igreja não é você ser sogro, é os irmãos pegando no teu pé. Né? Meu Deus, né? Aí eu peguei essa semana, eu comecei a orar, falei, Senhor, né? Por que eu estou sendo perseguido, Senhor? Por que esses irmãos estão pegando no meu pé? Meu irmão, o céu entrou em silêncio. Eu falei, eu vou ficar quieto então, né? Mas é assim, é uma experiência nova para mim, né? É uma experiência, né? Você receber uma pessoa na sua casa que nunca foi, a pessoa, né, sentar no seu sofá, né, comer o teu bolo, tomar lá a tua Coca-Cola e tu concordar, né? A esposa ainda fala, não fala nada não, hein? Fica assim, falei, não, mas tá bom, Senhor, em nome de Jesus, é de Deus, então vamos lá, né? E então, queridos, eu estava, durante a semana, né, a gente está estudando aqui Romanos, e Romanos ele começa falando, né, nos primeiros capítulos, muito sobre salvação. Então eu queria trazer uma mensagem, falei, Senhor, me dá uma palavra, né, dentro disso, né? Porque, querido, entenda o processo, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, vê toda a instrução que Jesus deu para os discípulos no Monte das Oliveiras, todos os sinais estão se cumprindo, né? Quem já estudou escatologia ou Apocalipse vai ver, Francisco já foi, então o próximo, meu irmão, né? Então tudo isso é sinal para nós. Então Deus ele está sinalizando para a sua igreja, né? E os sinais de Deus hoje, querido, para a nossa igreja, né, para a igreja no geral, persevera, fica firme, porque a gente está vivendo um dia muito difícil, querido, né?
E a gente vê que as circunstâncias do dia a dia têm impelido muitas pessoas a desistirem da presença de Deus. Muitas pessoas estão recuando. E a gente vê assim Paulo falando, nós não somos daqueles que retrocedem. Querido, algo muito mais excelente para nós, que essa terra não pode nos dar. Eu costumo dizer, querido, eu tive lá na igreja, lá do meu genro, quarta-feira, ele me convidou, falou, tem como você vir aqui pregar? É de tarde. Eu falei, tem. Eu estava conversando com ele sobre isso, né? Que o evangelho do Senhor, quando você lê os 4 evangelhos, o evangelho, querido, ele não vai te eximir de sofrimento dessa terra. Ele não vai te eximir. Qual é a função principal do evangelho que o Senhor deixou para nós? Querido, é que a gente venha a ser fortalecido para suportar tudo que nós temos que suportar. E não só, querido, a gente vai viver coisa boa, vamos, querido. Mas Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo, eu venci. Então, querido, a gente tem que começar a entender isso, né? Que a gente está sendo preparado. Eu sempre falei, acho que da penúltima vez eu falei isso aqui, que nós não somos, querido, homens sendo preparados para ir para o céu, nós somos homens do céu sendo preparados para voltar para o céu, porque Deus é o nosso início, porque a palavra do Senhor fala que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Então você está sendo preparado para voltar, querido, não para ir. Amém? Então, querido, né, esse texto que a gente leu aqui, né, começa lá, né, vou voltar aqui no versículo 11, pois eu sei o plano que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Querido, uma coisa, né, essa semana eu estava lembrando também de uma ministração que o Senhor me deu, sobre Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus forma o homem. Quando Deus formou o homem, querido, eu acho interessante, você vai ver que quando você começa a ler no capítulo 1, versículo 1 em diante, tudo que Deus fez, tudo, Deus criou o céu, estrela, mar, peixe, aí fala assim, e viu Deus que era bom. A única coisa que Deus não falou que era bom era o homem, você pode ver lá, e viu, formou Deus e viu que era bom. Quantos querem saber por quê? Essa vai ser a próxima pregação, amém? Ninguém levantou a mão, não vou falar. Vai ser a próxima pregação, mas vamos lá. Então, querido, eu acho interessante, né, que a gente começar a entender sobre salvação. Por quê? Porque quando Deus ele forma o homem, né, eu acho que eu já falei isso aqui, você imagina bem, Deus desce, né, a Trindade desce, e Deus começa a formar o homem do pó da terra, e Deus sopra nas narinas do homem, né, e o homem se torna alma vivente. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, quando Deus sopra nas narinas do homem, você tem uma porção de Deus dentro de você. Amém? Pastor, mas por que existe tanta gente lá fora que mata, que é ruim, querido? Eles não deixaram, né, essa porção sobressair na vida deles. Porque essa porção só sobressai quando você fala assim para Jesus. Aí, meu irmão, você vai ver que quando Adão, né, ele abre o olho, quem que ele viu? Deus. Ele não viu Deus? Aí esse dia eu estava lá na igreja lá do meu genro, eu estava perguntando para os irmãos, você imagina bem, quando Deus soprou nas narinas de Adão, e Deus mete o pé, Adão ia acordar e falou, o que eu sou? Aonde eu estou? Né? Não ia ter propósito, ele ia ver leão e falar, poxa, eu não sei, com esse aí eu não me pareço, mas quando ele vê Deus, ele começa a se entender a partir de Deus. Amém? Já outra, 3, glória a Deus. Adão começa a se entender a partir de Deus. Quando nós falamos aqui, salvação, 3 perguntas e uma resposta. Meu irmão, você quer entender primeiro o que é salvação? Você tem que entender, começar a se entender a partir de Deus. O grande problema, querido, é que quando Adão peca, ele desobedece, né? Interessante, que ele foge, né? O Senhor vinha toda virada de tarde, Adão, onde estás? Ele foge. E quando ele foge, o Senhor, Adão, Deus sabia onde Adão estava, não sabia? Sabia. Quem não sabia onde estava mais era Adão, porque ele se escondeu e falou assim, eu tive medo e me escondi. A partir daquele momento que o homem peca, desobedece, o homem quis começar a entender Deus a partir dele mesmo. Meu irmão, esse é o grande problema nosso nesses dias, é querer entender Deus a partir de nós mesmos. Né? E quando a gente começa a querer entender Deus a partir de nós, a gente sempre vive pelo eu acho. Você pode dizer, conhece alguém que você vai falar de Deus para ela, eu acho que é assim, eu vivo assim porque eu acho que é assim.
Não é? Família está lotado disso, querido. Eu já falei das minhas tias aqui, são tudo doida, né? Eu falei da última aqui, que cada mês do ano ela é uma coisa. Tem mês que ela é da Umbanda, tem mês que ela é católica, tem mês que ela é espírita, tem mês... Meu irmão, eu vivi 13 anos com ela, né? E a gente vê, querido, que hoje as pessoas querem entender Deus a partir delas mesmas. E quando a gente começa a entender Deus a partir de nós mesmos, a gente vive pelo eu acho. Mas, meu irmão, quer saber de uma coisa? Não é pelo eu acho. Você tem que entender, querido, se entender a partir de Deus. Porque quando você começa a se entender a partir de Deus, você não vai viver pelo eu acho, você vai começar a viver pelo que a Bíblia diz. Meu irmão, o que a Bíblia diz gera amadurecimento e gera crescimento. Tem muitas pessoas que ainda estão dentro da igreja, eu acho, não amadurece. Deus tem um plano de salvação, Deus tem um plano de paz e não de mal, a pessoa não entendeu. Isso quer dizer, querido, que não basta você estar aqui dentro da igreja. Quer ver uma coisa? Quando Adão ele peca, né, ele assinou uma sentença de morte eterna. Você acha que essa sentença não está sobre nós hoje, né? Sobre quem está lá fora? Está. Sobre os crentes que estão dentro da igreja, que não se posiciona, né? Que Deus conhece o coração? Sim, está. Está, querido. E Deus, interessante, querido, que a pessoa lá fora, ela pode matar, fazer o que ela quiser. Sentença de morte é sentença de morte. Deus não vai acrescentar mais nada. Mas quando a gente começa a falar de salvação, meu irmão, a gente tem que começar a entender, peraí, o que vai colocar o homem no inferno? O que vai transportar o homem no inferno? Porque muita gente tem a conotação na mente, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Querido, se fosse ser bom, fosse questão para salvação, meu irmão, mas não é. O que vai, querido, colocar o homem no inferno é não aceitar a graça de Deus sobre a sua vida. Não tem a ver com religião, tem a ver com Deus, meu irmão. Às vezes as pessoas ficam resistentes a aceitar o evangelho de Deus, a presença de Deus na sua vida, né? Porque confunde Deus com religião. Se Deus fosse religião, ele nunca seria Deus. Nunca seria, meu irmão, né? Então eu sempre falo que, mas, querido, a função da igreja é apresentar o Senhor. Se a pessoa quiser ou não, isso é com ela. É com ela. Quer ver um exemplo disso, que eu sempre cito, um exemplo que eu gosto muito, a mulher samaritana. Está lá em João capítulo 4, a partir do 4, né? Você vê, a mulher foi lá buscar água no meio-dia, lá no poço. Quem é que está lá no poço? Jesus. E quando você começa a estudar, querido, a posição daquele poço, que ela fala, esse poço aqui foi nosso pai Jacó que fez. Aí você vai ver, querido, que onde ela morava chamava-se Issacar. Issacar, cidade de Issacar, fica entre dois montes, Nebal e Gerizim. Aí quando você vai lá em Deuteronômio capítulo 27, você vai ver que Moisés, ele chama os 12 príncipes um príncipe de cada tribo, manda 6 para o monte Gerizim, e eles começam a profetizar a bênção. Os que vão para o monte Ebal começam a profetizar a maldição. Então você vai ver que a mulher samaritana, ela estava entre a bênção e a maldição. E quando Jesus aparece, ela teve que escolher. Deus está levando cada um de nós, meu irmão, para o campo, para o nível da escolha. O lugar da escolha. Mas pastor, é porque às vezes as pessoas ficam reticentes. Quer ver uma coisa? A gente estava falando aqui, né, na terça-feira, Romanos 2, versículo 15, nós estávamos explicando Romanos 2, 15, se quiser ler na sua casa. O primeiro tribunal que nós vamos passar, né, de julgamento vai ser o tribunal da nossa consciência. A nossa consciência vai falar assim para você: você é culpado de morte, você tem uma morte eterna para você, né? A sentença de morte eterna está sobre você. Por quê, querido? Porque a gente sabe quando a gente erra, a gente sente. Querido, eu estava falando, dando meu testemunho para os irmãos aqui. Já viu quando você faz algo errado, parece que todo mundo sabe, né? Já viu isso? Todo mundo que te olha e fala, ele sabe. Você se sente, eu me sinto assim, sujo, né? Ainda que eu venha tomar banho, eu me sinto mal, me dá um sentimento ruim aqui dentro. Por quê? Porque é o Espírito Santo falando, você errou, se conserta. E, querido, quando a gente começa a entender o que é graça de Deus, meu irmão, né? Você vai entender o que é graça de Deus, por que Jesus morreu por mim, né? Porque Adão, querido, o primeiro Adão, ele deixou para você, né, uma
tensa de morte, mas Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Está disponível para você, meu querido, mas você acha que Jesus, muita gente está esperando Jesus voltar, ou vir anjo do céu fazer alguma coisa para elas quererem o Senhor, quererem a graça de Deus. Deus não vai fazer mais nada. A cruz, meu irmão, depois da cruz, Deus não precisa fazer mais nada, mas a palavra do Senhor fala: eu e meu pai trabalhamos até hoje. Eu e meu pai trabalhamos até hoje, porque a própria Bíblia ensina, né, que é desejo do coração de Deus que todo o homem seja salvo. Eu não estou falando de religião, estou falando de aceitar Deus, mas às vezes as pessoas falam: eu creio assim. Não é do teu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. E graça de Deus, entenda o que é graça. Eu peguei e fui definir graça. Na terça-feira eu comecei a definir graça. O que é graça? Né? É dar tudo em troca de nada para uma pessoa que não merece nada. Isso é graça de Deus. É graça de Deus, querido. Nós não somos merecedores do que Deus fez, do que Deus está fazendo. Mas mesmo assim, querido, Ele nos ama. Quer ver uma coisa? Abre a tua Bíblia aí em Romanos, rapidinho, Romanos 8, no versículo 14 e 15. Romanos 8, no versículo 14 e 15. Todos acharam? Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Adoção. Querido, interessante que existia uma lei, né, na época, na lei judaica, e tem também uma lei romana, que dizia que quando a criança nascesse com defeito, né, a família podia descartar, jogar para fora, abandonar. E não era crime, para eles não era um crime. A gente queria um menino, nasceu uma menina, não quero. Era assim. Interessante, querido, que não era crime os pais abandonarem a criança nessa situação. Não era. Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto, ele estava, querido, né, confrontando essa lei e expressando o amor de Deus para aquelas pessoas. Porque a palavra fala, né, essa lei ensinava também o seguinte, que se viesse uma pessoa e quisesse adotar aquela criança com defeito, ou a menina, ou como fosse, ela não poderia mais abandonar. Por quê? Porque ela escolheu cuidar, criar aquela criança. Meu irmão, Deus escolheu cuidar e criar você. Então, meu irmão, esse texto mostra que Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar, não é intenção de Deus te deixar nesse mundo aí à toa, meu irmão. Deus quer te trazer de volta, porque Ele quer te adotar. Muitos aqui já foram adotados, né? Então estão vivendo a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, estão experimentando um pouco de Deus ainda nessa terra. Vai ter difícil? Vai, querido. Vai ter luta? Vai, meu irmão. Eu sou exemplo de luta. Se eu falar da minha vida aqui, você vai chorar comigo e vai querer até fazer um monte de pix para mim. Eu não, para de trabalhar, né? Ninguém falou amém, Jesus, né? Mas querido, as pessoas às vezes me perguntam assim: por que você está sempre brincando com os outros, zoando? Eu falei: eu vou perder tempo ficar chateado com as coisas? Eu não vou não, querido. Porque sabe por quê? Porque um dia eu aprendi 2 lições nos evangelhos. A primeira: vão ter dias que você vai sofrer? Vai. Mas, querido, presta bem atenção: toda circunstância e situação na sua vida é para gerar crescimento e amadurecimento em você. Nós, como ser humano, querido, nós somos muito cabeçudo. Quer ver uma coisa? Quantos aqui tem filho? Levanta a mão. Você tem filho, você já foi filho, certo? Quando teu pai falava: poxa, não vai lá, não faz isso.
Você imagina se com Deus fosse assim com a gente às vezes? Meu filhinho, não faz desse jeito. Às vezes ele fala, na palavra o Espírito Santo fala, mas a gente, é igual Paulo falou, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu não posso fazer eu estou sempre fazendo. Por quê? Porque nós somos da geração caída, querido, né? Nossa geração adâmica, ela pende, ela puxa para o pecado, para as coisas erradas. Né? Mas nós fomos adotados pelo Adão perfeito, nós fomos lavados e remidos, querido, pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Hoje, querido, nós temos uma nova vida em Cristo. Então, querido, se você é uma nova criatura, né? E eis que tudo se fez novo, tem coisa nova para você viver. Para que ficar vivendo das coisas passadas do velho, meu irmão? Eu sempre falo, você quer viver o novo de Deus, manda o velho embora. Não é seu marido que tem mais de 50 anos, não. Né? Começa a abrir mão das coisas, querido, né? E nesses dias, aqui o texto que nós lemos aqui, né, nós falamos aqui um pouco sobre Adão, o texto que nós lemos aqui fala assim: eu que sei o pensamento que eu tenho acerca de vós. Eu que sei, Deus sabe, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esses 3 níveis, existem 3 níveis da vontade de Deus. Às vezes a gente só entra na boa. A perfeita e agradável, meu irmão. Mas vamos aqui, outro dia eu falo sobre a boa, perfeita e agradável, né? Para vos dar uma esperança e um futuro. Então, versículo 12, né, de Jeremias 29. Então me invocareis. Invocar a Deus, eu fui lá no dicionário, né, só para confirmar. Invocar é pedir auxílio, pedir socorro. Meu irmão, se você quer mudar a chave, dar uma virada na sua vida, meu irmão, peça, invoca o nome do Senhor. Invocar, pedir auxílio, querido, né? Pedir socorro é você mostrar a realidade de quem você é e do que você vive para Deus. Aquele povo, querido, que estava no cativeiro lá do Egito, querido, né? Ficaram 400 anos. Deus tinha falado, né, com Abraão, ó, por causa dessa situação eles vão ficar 400, ficaram 430. 30 foi por causa de Moisés. Mas um dia, querido, o Senhor falou para Moisés: Moisés, o povo está me invocando, está pedindo auxílio, está pedindo ajuda. O grande problema nosso, querido, que às vezes a gente quer pedir auxílio, né, para pessoas nessa terra que não tem o que acrescentar na nossa vida. Deus tem que ser a sua prioridade, Deus tem que ser a primeira prioridade na sua vida, querido. Às vezes, querido, tem situações que a gente está vivendo, né, que estão impedindo o nosso crescimento. Lembra que eu falei que eu aprendi 2 situações no Evangelho? A primeira situação, Deus vai permitir coisas acontecerem na sua vida, né, para mostrar para você que Ele é contigo. Por isso que você tem que invocar o nome do Senhor, querido. Está difícil, vai para o teu quarto, começa a orar, querido, e Deus vai te responder. Deus vai te responder, sabe por quê? Porque você, querido, é filho hoje, você foi adotado, e Deus não abandona os filhos. Não abandona. Ah, pastor, mas por que eu não estou... Querido, posso falar uma coisa? Eu sempre falo que o mesmo nível de envolvimento que você dá para Deus, Deus dá para tu. Primeiro. E você vai ver, querido, que lá no Éden, quem fugiu? Foi Adão, não foi? Deus está, Adão, onde você está? E é assim até hoje, um homem foge de Deus. O homem está fugindo de Deus. Nós, às vezes, como crentes, como adotados, às vezes estamos fugindo do nosso Pai. Ah, por quê? Porque Deus, Ele te levantou com um propósito, querido. Deus te levantou com um propósito. Quer ver uma coisa? Quando aquele jovem rico chega, né, para Jesus, ele fala assim: bom mestre. O que Jesus fala para ele? Por que tu está me chamando de bom? Bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Querido, muita gente fala, nem Jesus falou que era bom. Mas sabe por que Jesus não se colocou como bom naquele momento? Porque Jesus não tinha cumprido ainda o propósito de Deus. Mas depois que Jesus morre na cruz, querido, que ele fala: Pai, está consumado. Né? Depois da sua ressurreição, ele fala para os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A partir daquele momento, Jesus podia falar: eu sou bom, porque eu cumpri o propósito do meu Pai. Querido, quando Jesus ele vem na terra para apresentar a paternidade, ele veio para apresentar a adoção.
porque nós ficamos, querido, como ovelhas sem pastor, ovelhas sem aprisco. E Jesus, querido, Ele quer nos ajuntar no seu aprisco novamente. O grande problema que às vezes cria barreira nas pessoas de aceitar, querido, é porque as pessoas querem ver isso como religião. Eu sempre falo e vou falar, igreja vai ser resultado da onde você for bem tratado, da onde você se sentir bem. É isso. Aí, vamos falar de salvação de novo, né? Então, eu vou me perder aqui. Não perder, não, vou me empolgar, né? Aí fala assim, e me invocareis. Aí fala assim, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E ireis. Ireis para onde? Presença, meu irmão. Presença. E orareis a mim. Eu tenho falado, ano passado, no ano passado, eu entrei em oração. Todo final de ano eu faço isso. Eu entro em oração e falo, Pai, me dá uma direção para mim estar orando para o ano que vem. E duas coisas, querido, que o Senhor ministrou no meu espírito, uma delas, não deixe de orar. Hoje, querido, um dos quesitos mais difíceis na vida das pessoas que querem viver com Deus é a oração. Porque, querido, entenda, né? Às vezes as pessoas colocam oração, mas orar, querido, a tua carne não quer orar. Mas quando você começa a entender a graça de Deus, você começa a entender a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Que às vezes, querido, a gente quer ter aquela oração, né? Aquela oração assim, metódica, Senhor, em nome... Eu falo para os irmãos, às vezes eu estou lá na minha marcenaria lá, eu estou lá, poxa, Pai, hoje está brabo, Senhor, preciso que o Senhor me abrace, Pai. Começa a conversar com Deus ali. Oração, querido. Oração, falar com Deus. Deus é Deus de diálogo, Deus quer conversar contigo, querido. Né? Igual eu falo aqui, já falei da outra vez, né? Quando os discípulos chegam para Jesus e falam, Pai, nos ensina a orar. E Jesus, Pai nosso que está no céu. Aí os camaradas vão chegar para ele, mostra-nos o Pai. Ficaram interessados. O tratamento de Deus como Deus é diferente do tratamento do Senhor como Pai. Sabia disso? Às vezes está vivendo Deus como Deus, mas Deus quer te mostrar como Pai. Ele quer ser Pai, meu irmão. E Pai tem provisão, Pai tem cuidado, Pai tem carinho, Pai tem presença. Às vezes você está deixando de viver, querido, experiências tremendas com o Senhor, porque você tem Deus como Deus, não está querendo Deus como Pai. Porque Pai aconselha, o Pai direciona. Né? Mas vamos voltar aqui. E orareis a mim, e eu vos ouvirei. Você notou, querido, que para o Senhor, Ele dá um passo em tua direção, você tem que dar dois na direção dEle? Então eu irei e orarei. É você que tem que ter atitude, meu irmão. É você que tem que ter atitude. Quando a gente fala de salvação, querido, a salvação é para todos. É para todos. Mas, querido, entenda, não existe salvação se você não aceitar a graça de Deus. Lembra o que eu falei aqui sobre graça? Né? É dar tudo em troca de nada para quem nada merece. Você acha que nós merecemos o Deus que nós temos? Tem um texto que minha digníssima esposa falou comigo essa semana, né? O que daremos nós ao Senhor pelos seus benefícios? O que nós daremos? Querido, sabe qual é o problema nosso? Né? Uma vez eu falei, estava ministrando numa igreja, estava falando com os irmãos. Hoje as igrejas estão apresentando muito mais as mãos de Deus do que os olhos do Senhor. As mãos, né? Aquilo que Deus pode me dar, os olhos, aquilo que Ele tem que ser na minha vida. Deus quer se revelar a você, querido. Deus quer tocar no seu coração, mudar a sua casa. Às vezes eu vejo as pessoas assim, mas lá em casa é só eu, meu irmão, é milagre de Deus para a sua família. Mas entenda, querido, processo de salvação, né? Às vezes eu já falei isso aqui umas 200 vezes. Deus não vai mudar nada do lado de fora que não comece dentro de você. Tudo que Deus vai mudar do lado de fora da sua vida, Ele começa dentro de você primeiro. Se você não deixar Deus ter acesso aqui dentro. Eu estava lá na igreja do meu genro,
Eu estava falando com os irmãos, meu irmão, a gente está vivendo um tempo tão maravilhoso, né? Que lá no Antigo Testamento fala que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Estava conversando com os irmãos lá, falei, só que agora, quando Jesus ele sobe para a destra de Deus Pai, ele fala assim, vou enviar o outro Consolador. Ele falará por vós e vos ensinará todas as coisas. O novo Emanuel não é mais Deus conosco, é Deus em nós. Você é templo e morada do Espírito Santo. Por isso, queridos, que se Davi estivesse vivendo hoje, Davi não ia, querido, falar no Salmo, né? Elevo meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? Eu imagino que se Davi estivesse vivo hoje, ele ia falar assim, eu elevo meus olhos para dentro de mim, e eu sei de onde vem o meu socorro. O Espírito Santo está aí dentro. Está aí dentro, querido. Você está experimentando algo da salvação que muitos antes de você não experimentaram. É o teu Deus verdadeiro habitando dentro de você. Querido, por isso que não tem como mais você se esconder de Deus. Ele está dentro de você. Não tem. E por isso que é perigoso, querido, né? Quando a gente está sozinho, eu sempre falo que a pior hora na nossa vida é quando a gente está sozinho. Que vem o senso de impunidade e a gente faz coisas que a gente não deveria fazer. Aí Deus está ali, a gente, não tem ninguém me vendo, mas Deus está ali, está dentro de você, Ele está ali. Poxa vida, né? Meu irmão, aí fala aqui, então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo. De todo. A palavra do Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Meu irmão, tem uma escala de prioridade. Você quer viver o novo de Deus? Meu irmão, começa a priorizar Deus na sua vida. Não estou dizendo que você vai ter que largar o emprego, né, abandonar as coisas seculares, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, querido, que hoje, né, a gente está vivendo uma vida e dando resto para Deus. Deus não precisa disso. Você acorda de manhã, querido, antigamente, quando não existia o celular, eu pelo menos fui ensinado nisso, né? Deus tem que vir antes da pasta de dente, né? A gente já descia de joelho na cama e já começava a orar. Meu irmão, hoje, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e fundar lá para o banheiro. Estou mentindo? E o grande problema, como Daniel falou, que nos últimos tempos, a ciência arrastar muito, meu irmão. Aí eu estava mais uma vez lá na igreja do meu genro. Que a ciência, o celular, querido, ela está mexendo na alma das pessoas. Ela está mexendo no emocional das pessoas. Até deu um exemplo que eu dei aqui uma vez, que arrumou um problema, mas não tem problema não. Vou falar de novo, né? As pessoas que ficam postando no Facebook, posta. Querido, aí a pessoa não deu visualização, meu pai. Ninguém deu um like, ninguém curtiu. Aí um dia perguntaram, por que você não posta nada? Eu falei, quem tem que me curtir é Deus, não é você não, mano. Querendo botar minha vida para eu saber? Vai me ajudar? Não vai, meu irmão. Eu nem ligo, estou igual rádio velho, nem ligo, né? E as pessoas ficam bravas porque, ninguém te curtiu, meu irmão. Quem tem que te curtir primeiro é o Senhor, depois é seu marido, sua esposa, seus filhos, né? É isso aí, minha digníssima. Aleluia, né? E assim as pessoas ficam, né? Passei zap para fulano e não me respondeu. Eu vou descartar, eu vou bloquear. Querido, tem um monte de gente que a mazela está entrando através dessas atitudes. De Jesus voltar, querido, vai ficar para trás. Vai ficar, meu irmão. Deus sabe, querido, o plano que Ele tem para você. Busque os planos de Deus para a sua vida. Busque o que Deus tem para você é muito mais excelente, querido. Lembra que foi falado aqui no começo? Viver pelo eu acho. Eu não acho nada, é o que a Bíblia diz, é o que Ele diz. Amém? Aí fala aqui, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso... Todo é 100%, né? Se você busca só 50%, você vai achar Deus? Não, meu irmão, não vai, porque 50% é metade. Jesus falou assim, reino dividido, ele não subsiste. Aqui tem um reino, né?
Quando nós fizemos, né, um dia, a oração do Pai Nosso, que venha a nós, o reino de Deus não vai vir na igreja, vai vir aqui. Isso, bate aqui dentro, ó, o reino de Deus vem aqui. Isso, ele já está aqui, pode falar, ele já está aqui. Se tem um reino aí dentro, querido, tem um trono, amém? Se tem um trono, tem que ter um rei para sentar nele. Que rei que senta aí? É Jesus, querido, é Jesus. Então, se você vive pelo eu acho, sai do trono, fala Senhor e convida Jesus, senta aqui. Eu quero ser guiado por ti agora, pela sua vontade. Amém? Aí, querido, né? Como eu falei no começo, puxa, outro nível tomar água com gás. Próxima vez pode trazer uma de 2 litros. É porque os irmãos queriam, um irmão virou para mim assim, pastor, quer que eu encha a tua garrafa lá no... Eu falei, eu não, eu quero água com gás. Eu falei, pastor Zé Carlos toma água com gás, pastor Léo toma água com gás, agora vão fazer acepção de pastor comigo? É ruim. Mas vamos lá. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e falasse assim com ela. Salvação. 3 perguntas. Uma resposta. Vocês entenderam um pouquinho do que é a graça de Deus? Quem quiser saber mais sobre a graça de Deus, venha na terça-feira. Amém? Venha na terça-feira. 3 perguntas, uma resposta. Querido, eu fui muito confrontado pelo Espírito Santo quando eu comecei a mergulhar sobre graça, aprender mais sobre graça. A primeira pergunta, amém? A primeira pergunta, fica ligado aí em nome de Jesus. A primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo é a seguinte: o que eu estou fazendo que eu tenho que parar de fazer para receber a graça de Deus? O que eu estou fazendo e que eu tenho que parar de fazer? Querido, a Bíblia, ela é nosso manual de fé, regra e prática. Eu sempre falo que quando você começa a ler a Bíblia lê você e fala para você quem você é. Não tem como, querido, você ser lapidado, você ser moldado pelo Espírito Santo sem você ser confrontado por essa palavra. Aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais. É assim, meu irmão. O que você, querido, está fazendo que você tem que deixar de fazer? Querido, às vezes nós estamos fazendo coisas, querido, que não é do agrado de Deus. Eu falo isso, querido, que a gente está vivendo, a gente estava conversando aqui, pastor Zé Carlos conversando com a gente aqui na terça-feira também. Tem muita coisa, querido, às vezes a pessoa está aqui na igreja, ela está 20 anos na igreja, mas a onisciência de Deus, Deus sabe o que passa aqui dentro. A onipresença de Deus, Deus sabe quem eu sou quando eu estou sozinho. Deus sabe, querido. Então, lembra quando nós falamos aqui de Romanos 2,15? A consciência, o primeiro tribunal que vai te condenar vai ser a sua própria consciência. Ó, você está errado porque você sabe que aquilo que você fazia era errado. Você insistiu em ficar no erro. O que você está fazendo que você tem que parar de fazer para entrar na graça de Deus? É a primeira pergunta. O que você está fazendo? Você se conhece, meu querido. Você sabe quem você é. Às vezes você pode chegar aqui, você pode pregar, cantar, pode orar, pode fazer o que você quiser. Ninguém engana Deus. Deus conhece, querido, cada um de nós. Amém? A segunda pergunta. Gravaram a primeira pergunta? O que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, que eu tenho que parar de fazer, amém? Então, vou fazer o seguinte, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, o que eu estou fazendo que eu tenho que parar de fazer? Olha lá para ela aí, o que eu estou fazendo que eu tenho que parar de fazer? Cuidado, não responde não, amém? Não responde não, responde não. A segunda pergunta, isso, amém? Amém, ó, vai ter briga em casa de alguém logo. A segunda pergunta, o que eu não estou fazendo que eu tenho que fazer? O que eu não estou fazendo que eu tenho que fazer? Querido, essa acho que é pior do que a primeira. O que eu não estou fazendo? A gente sabe também o que precisa ser feito e que a gente não está fazendo. Querido, eu sempre falo, quantos têm um chamado, quantos Deus chamou? Queridos, já podiam estar voando baixo na presença do Senhor.
Eu estou falando de chamado, não estou falando de outras coisas ainda não. Podiam estar, querido, vivendo algo tremendo com Deus. Podia estar fazendo algo em prol do reino. Eu falei aqui na última vez, querido, que o grande problema da igreja hoje é que a igreja ela está muito cheia de seguidor e está vazia de discípulo. Porque seguidor, meu irmão, você vai ver os seguidores na época de Jesus. O pessoal só queria saber de pão e peixe. Agora discípulo não, que esse discípulo, ele participa da obra do reino, ele quer saber como fazer o reino crescer, ele quer, querido, falar do amor de Deus para outras pessoas. Pastor Léo pregou, né, sobre Mateus 28, né, no finalzinho, tá, fala lá, né, ensine eles a guardar, ide por todo mundo, fazei discípulo em nome do Pai e do Filho, batizando em nome do Pai e do Filho. Aí depois fala no finalzinho assim, ensinando-os a guardar a palavra da verdade. Aí a palavra do Senhor fala assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meu irmão, cada palavra que sai desse altar, pega para você, coloque em prática na sua vida, coloque em prática, meu irmão, porque quando você guarda a palavra de Deus aqui dentro, querido, ela te afasta de todo o pecado, você é confrontado com ela, mas ela quer o quê? Te ensinar, querido, o que você pode e o que você não pode. Assim como Paulo fala, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, nem tudo. Às vezes as pessoas, quer ver, eu falei aqui da última vez que eu preguei sobre liberdade. Aí eu estava lá vendo um camarada falando lá, né, com um cara, né? O cara fala, mas você é crente? Né? Não sei se você lembra disso, eu vou falar de novo. Você é crente? Eu sou evangélico, sou da igreja. Ah, então você não pode nada. Ah, por quê? Você pode beber? Eu falei, eu posso. Pode fumar? Posso. Ué, mas você não é crente? Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Nem todas. Aí ele pegou, virou, agora não, agora eu vou. E você, tu fuma? Ele falou, eu fumo. Tu bebe? Bebo. Aí ele pergunta assim, quanto tempo você consegue ficar sem fumar? 1 dia e meio, 2. Eu falei, então você é escravo do fumo. Você não é livre, como você diz. Livre, querido, é quem está em Cristo Jesus. Você anda de cabeça erguida. Querido, nada disso, querido, me corrompe. Eu posso beber? Posso. Fui na festa das tias lá. Meu irmão, só tinha eu, minha esposa e minha filha da igreja. Minhas tias são doidas, são malucas, né? Aí começou, né? Aí uma chegou, queria levar a Késia para dançar lá, né? Não, vão lá, Késia, não sei o quê. Depois ela virou para mim e falou para a esposa assim, não, eu quero ir, está no arrebatamento. Copão de cerveja desse tamanho lá, malucona, né? Eu falei, Jesus, obrigado por você um dia me tirou desse negócio, né? Eu podia, querido, podia lá beber. Quem é que da igreja batista estava aqui para ir lá para me ver, me condenar? Ninguém. Mas uma coisa que eu aprendi que com um homem de Deus, esse homem de Deus que eu conheci em Petrópolis, ele trabalhava lá numa fábrica de parafuso. A diretora da fábrica virou assim, chamou ele para ter um caso. Sua mulher não precisa saber não sei o quê. Ele preferiu sair do emprego. A mulher, você está maluca, vai perder esse salário. Ele falou assim, eu tenho muito mais a perder do que você imagina. Querido, eu tenho muito mais a perder. Por isso, querido, que não me convém. Não me convém, querido. Eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Jesus me tirou. Se eu estou aqui hoje, querido, é porque eu tive que abrir meu coração, porque eu não tinha mais aonde recorrer, não tinha mais para ninguém. Eu fugi de Paraíba, querido, os problemas foram em Petrópolis atrás de mim. Foram atrás de mim, querido. Eu falei, Senhor, até o dia que o Senhor falou assim, você é um resolvedor de problema. Você é um resolvedor. Hoje eu estou aqui como resolvedor de problema, luto todo dia, acordo, tem dia que eu estou do pó para a poeira. Minha esposa sabe, eu falei, minha esposa, eu sou igual o carraoco quando eu acordo. Eu tenho que levantar, sentar na beira da cama e ficar. Aí quando o corpo esquenta, eu levanto. Aí o dia começa também, sai da reta, né? Mas depois chego em casa, eu chego num caco. Mas eu me preparo para o outro dia, é assim. É assim, querido. Então, a segunda pergunta, né? O que eu não estou fazendo que eu tenho que fazer? Busque a Deus, Deus vai te orientar, querido. Muitas coisas você podia estar fazendo para receber os benefícios de Deus que você não está fazendo.
Terceira pergunta, para a gente encerrar. Terceira pergunta. O que eu estou fazendo que está dando certo, que eu tenho que continuar fazendo? O que você está fazendo que está dando certo, que você tem que continuar fazendo? O que você está fazendo que está dando certo, que você tem que continuar fazendo? Eu acho que essa ainda é pior do que as outras duas. O que você está fazendo que está dando certo, que você tem que continuar? Tem muita gente boa, querido. Deus está levantando muita gente boa aqui no nosso meio. Deus vai trazer muita gente boa, né, para acrescentar. Esse dia eu estava conversando com a esposa. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres, pela vida da Carol, da Mônica e da Suelen. Começaram a se reunir, querido, né? As mulheres já estão com quantas? 35 mulheres, né? Se reunindo, querido, né? Para coisas simples, coisas de Deus, coisas edificantes. E está aberto para todas as mulheres. Está aberto, querido. Elas estão fazendo algo e tem que continuar fazendo. Tem que continuar fazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei por qual razão me escolheu. Adore ao Senhor nesse momento. Para me salvar, Ele escolheu a cruz. Para me dar vida foi que Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer. Você tem alguma coisa para oferecer? Eu sei que nada fiz para merecer que os meus desejos Ele não olhou. Defeitos, simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome.
3 perguntas, uma resposta. O que eu estou fazendo que eu tenho que parar de fazer? O que eu não estou fazendo que eu tenho que fazer? E o que eu estou fazendo que está dando certo que eu tenho que continuar fazendo? Guarde isso no teu coração. Espero que o Senhor tenha tocado na sua vida em nome de Jesus. Amém? Erga a tua mão, receba a bênção do Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que Tu tens feito e por tudo que o Senhor vai fazer ainda. Senhor, obrigado por cada visitante, que cada um possa levar essa mensagem, que eles possam ter sido ministrados pelos louvores, por toda oração que foi feita nesse lugar, que cada um possa ter uma semana de vitória na Tua presença, Senhor Deus, crendo e sabendo, Senhor Deus, Pai, que o Senhor não abandona os Seus filhos. Por isso, Pai, nós somos gratos a Ti. Declaremos todos juntos que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Semana de vitória, queridos.